Buenas, estamos aqui com mais um episódio do Café com Zine e o convidado de hoje é o Dr. Emílio Morigutti. É um dos maiores especialistas em saúde do Brasil, formou-se pela URGS e fez pós-doutorado pela Wake Forest University de Winston, nos Estados Unidos. Aperfeiçoou-se em metodologia de pesquisa e doenças crônicas pela World Health Organization na Suíça e realizou doutorado pela Tokai University School of Medicine no Japão. Doutor Emílio Morigutti, muito bem-vindo. Queria agradecer pela sua participação. E o senhor formou-se em medicina na URGS e voltou ao Japão para fazer doutorado. Quais são as particularidades da medicina brasileira que a diferencia da japonesa? Olha, em primeiro lugar, obrigado, né, por me convidar para esse café. E eu me sinto muito honrado, né? E por que que eu vim e voltei? Porque eu vim para cá com 10 anos, eu nasci em Tóquio, com 10 anos cresci aqui, fiz medicina na URGS, me formei em 82, esse ano é 38 anos já de formado. E logo que me formei, fiz residência aqui no Hospital de Clínicas, depois fiz geriatria na PUC e voltei para o Japão, porque naquela época, ainda bem novo, o meu sonho era voltar para o Japão, naquela época, né? E voltei para o Japão, fiz residência em cardio, porque eu tinha uma intenção tremenda de fazer doutorado e a área de doutorado que eu ia fazer era cardiologia. Era aterosclerose, colesterol. E o meu mentor exigiu que eu fizesse, antes de entrar no doutorado, residência em cardiologia. Então, fiquei 2 anos fazendo residência. E aí que fui ver a diferença, grande diferença entre a medicina japonesa e a brasileira. A primeira coisa que eu diria, assim, é a objetividade da medicina na prática, né, japonesa em relação à brasileira. Aqui eu tive uma formação bastante assim boa na URGS, ainda continua sendo uma das melhores escolas médicas do Brasil, né? E eu diria assim bastante humanizada, né? Onde a gente aprende a abordar pacientes conversando desde a graduação e relacionamento médico-paciente desde o começo, desde os primeiros anos da faculdade era muito valorizado, tanto que nós tínhamos naquela época a disciplina que eu achava fantástica, que hoje não tem mais, que era a introdução à filosofia e relação médico-paciente, né? E aquilo me moldou para uma medicina bastante humanizada aqui no Brasil. Aí, quando cheguei no Japão, fui fazer, então, a residência em cardiologia. A primeira queixa, vamos dizer assim, do meu mentor foi que eu falava demais. Eu disse, desculpa, eu não devo falar com meus pacientes? Não. Aqui no Japão, a gente diz para o paciente o que tem que responder e, baseado na resposta, a gente faz o diagnóstico e prescreve. E realmente, aí ele mandou eu observar alguns colegas e fui observar que realmente eram poucas palavras, né? E não deixava o paciente falar muito e perguntava assim, por que o senhor está aqui? É uma abordagem errada, seria aqui para o Brasil, né? E o paciente objetivamente respondia, e o paciente geralmente no Japão tem medo, medo não, é um respeito muito grande pelo médico, então não fala muito, só responde as perguntas. E o médico, com isso, pedia exames, ou já fazia o diagnóstico e mandava tratar. E eram consultas muito curtas, né? E eu, como aprendi aqui a conversar com o paciente, ouvir o paciente, que era o mais importante, eu ficava perguntando de onde era, tal, e para quebrar o gelo. E isso não era do estilo japonês. Então, a primeira diferença que eu senti naquela época é a humanização da medicina, né? Que no Brasil a gente trabalha bastante e lá era uma medicina extremamente técnica. Isso já naquela época. Tá? E hoje, porque hoje eu ensino, eu sou professor da Faculdade de Medicina de 3 universidades lá no Japão e vou todos os anos, fevereiros e outubros, para dar aula e também para ver a parte clínica, junto com a orientação dos residentes. E lá a medicina progrediu muito no sentido de não somente ser uma medicina extremamente objetiva, mas bastante impessoal, vamos dizer assim. Por exemplo, hoje eu chego no hospital do Japão, qualquer hospital organizado, hospital universitário, cada japonês tem um cartão, né? E tem os totens, como no atendimento automático dos aeroportos ou dos bancos. A gente bota o cartão, aí aparece todos os seus dados ali, e aí vem as perguntas, né?
assim, o motivo de vinda, tal, e se é consulta já está marcado, se não é, se está com dor de barriga, por exemplo, dor de barriga. Aí pergunta, vem as perguntas, vai respondendo, e, e aí no final aparece, siga as seguintes instruções. Aí aparece na tela o mapa, onde tem que ir, e diz assim, saia daqui, siga a linha amarela, faça o exame de sangue na sala tal, a tal hora, está marcado, e depois saia dali e vá para o raio-x para fazer a ecografia na tal sala, tal hora, e assim por diante. E, por fim, chega a sala de consulta, na sala tal, e doutor fulano de tal vai lhe atender a tal hora. E é impressionante, infelizmente, já tive algumas vezes ir para o hospital, tudo assim, independente do hospital que eu fui, chega o cartão, chega no hospital, bota o cartão, preenche, e é incrível que eu chego no médico sem conversar com ninguém, porque é tudo na hora, tá lá o técnico fazer o exame, o técnico que faz o exame não fala contigo, né? Faz o exame, sai, pega o resultado, se for exame de sangue vai direto no computador, né? E vai indo, e naquela hora marcada, a porta do consultório se abre, inclusive seu nome está lá, para saber que é aquela sala, chega a hora, o médico chama, e ele já diz assim, e o paciente japonês praticamente não fala, né? Você não foi para o hospital porque estava com dor de barriga e nós fizemos tais exames, diagnóstico é esse, então o tratamento é esse. É claro que às vezes eles chegam a examinar se é necessário, né? Então, assim, e é extremamente eficaz, porque já sai do hospital com tratamento, mas é diferente, né? Aqui no ambulatório a gente ensina os residentes a conversar e nós temos a questão muito humana de ouvir o paciente, né? Então, essa seria a grande diferença. Em termos de eficácia, eu diria que a medicina japonesa é extremamente eficaz, né? Porque resolve uma boa parte dos problemas. Agora, quando o problema é mais de cunho emocional, né, aí é complicado, porque não dá para escrever tudo, né? Aí tem a especialidade que hoje em dia cresceu bastante, que se chama Shindo Naika, que é tipo psiquiatria, né? Não é exatamente psiquiatria, mas é uma psiquiatria mais clínica, que onde as pessoas aí nessa especialidade as consultas são de ouvir o paciente, mas é uma especialidade relativamente nova, e eu diria assim, sempre lotado, né? Porque realmente as pessoas querem ser ouvidas, né? Essa é a diferença que eu notei naquela época, isso bastante tempo atrás, foi em 91, né, quando comecei a ter primeiro contato com a medicina japonesa, e hoje é uma forma diferente, mais mecanizada, vamos dizer assim, mas continua sendo uma medicina bastante, comparado com o nosso brasileiro, impessoal, mas extremamente eficaz. O senhor também já atendeu população agrícola japonesa aqui no sul do Brasil e com um trabalho voluntário. E aí eu queria questionar se o senhor ainda atende, como funciona ou como funcionou esse atendimento. Não funciona e continua funcionando, e isso é uma coisa histórica. Eu comecei a atender quando era estudante de medicina, ajudando o pai, porque esse trabalho de atendimento às colônias agrícolas do interior começou com meu avô. Meu avô foi o primeiro médico japonês a ser designado pelo governo japonês para vir para o Brasil para atender os colonos japoneses, porque naquela época a imigração japonesa começou para a agricultura, né? E isso foi em 1908 que começou. E em 1930, pela demanda na área de saúde e pelos problemas que os japoneses estavam tendo em termos de saúde aqui no Brasil, o governo japonês mandou meu avô, em 1930, como primeiro médico para realizar essas consultas no interior, nas colônias agrícolas dos imigrantes japoneses. E o trabalho dele, então, chegar em São Paulo, no Porto de Santos, lá já tinha um jipe, ambulância preparado, e de lá ele rodava o Brasil inteiro naquela época. De São Paulo ia subindo para o norte, até Amazonas, e eu sei, porque tinha uns diários que eu tenho comigo até hoje, Acre, Mato Grosso, e quando ele chegou não tinha Brasília, então, aquelas cidades, Campo Grande, e até o sul, né? Até aqui no sul, Rio Grande do Sul, Chuí, Pelotas, e eu me sinto muito confortado muitas vezes, porque eu vou atender ainda todos os anos no interior,
E vários pacientes idosos, a primeira coisa que eu já conheço eles, né, dizem: "Ah, que bom que o neto voltou", porque esses são os que foram atendidos pelo avô e depois pelo pai, porque na década de 60, o meu avô era nascido em 1900. Na década de 60, e naquela época 60 anos já era bastante velho, né? Ele começou a ficar doente por diabetes e por outras doenças que ele tinha pego malária, febre amarela no norte, e ele estava bem doente, então ele pediu para o meu pai, né, vir ajudar, porque a gente morava no Japão. E aí o meu pai, claro, como todo bom japonês, obedeceu o mais velho e trouxe toda a família. Eu tinha 10 anos naquela época, foi 1968. E nós viemos, e o pai continuou, e eu me formei aqui na medicina. E eu comecei, na verdade, a ajudá-lo já como estudante, mas depois que me formei, até voltar para o Japão, eu ia todos os anos com ele para o interior, né? E ele, para me ajustar para mim, ele fazia isso nas minhas férias de verão, dezembro, janeiro, fevereiro. E nós atendíamos, e ainda hoje, né, o pai está hoje com 94 anos, ele atendeu as colônias no interior até os 80 anos. Então, nos últimos 14 anos, desculpe, porque ele não gosta que eu diga que ele não está atendendo, mas depois dos 80, então eu comecei a atender sozinho, né? E continuo indo todos os anos para o interior com ônibus ambulatório, doado pelo Japão, né, que desde que começou o Japão que patrocinou. E as consultas continuam, são consultas voluntárias, gratuitas para todos os colonos, inclusive várias colônias já estão misturadas, né, com pessoas das outras colônias da região. E como as pessoas sabem que uma vez por ano nós vamos lá, e sempre que a gente vai no interior, pessoas das colônias ao redor se juntam para se consultar. E para mim também é uma alegria ver pacientes que foram atendidos pelo avô, pelo pai, né? E também eles ficam esperando um ano pela consulta, muitas vezes, porque tem dificuldade no interior de procurar serviço médico. E no caso de colonos japoneses, até por questão de língua, a primeira geração, né? E 6 no interior ficaram só falando japonês entre eles. Então, consultam em japonês, né? E eles ficam extremamente contentes. E o trabalho continua. E vai continuar. Esse ano, infelizmente, vai atrasar, né? Com essa questão da pandemia. Mas já escrevi carta para todos eles. Veja só, são idosos, é carta, tá? Porque eles não têm computador. Que vai acontecer, mas mais tarde, né? Nós vamos esperar um pouco abrir a questão do isolamento social e aí nós vamos. Bacana. Doutor Meriguti, a expectativa de vida tem aumentado no mundo inteiro e o Brasil compartilha dessa mudança demográfica. Já se calcula 2 bilhões de idosos em 2050. O senhor afirma que o envelhecimento com qualidade de vida é uma conquista que depende do esforço individual e coletivo na busca de hábitos saudáveis. Que hábitos são esses? Olha, os hábitos saudáveis, né, que caracterizam o envelhecimento saudável, com qualidade de vida, e envelhecer com saúde e qualidade de vida, como bem falou, é uma conquista, tá? Não é uma coisa que cai do céu. O meu pai é professor de medicina e geriatria, né? E ele dizia uma coisa que no começo eu não entendia, mas hoje entendo. Ele dizia o seguinte: tem duas coisas que não caem do céu: dinheiro e saúde. Que ele disse que para a gente ter dinheiro e saúde a gente tinha que batalhar. O dinheiro eu entendi logo, que a gente tinha que trabalhar. Agora, a questão da saúde, também eu fui entendendo, né, à medida que eu fui progredindo na minha profissão de médico. E realmente, assim, as pessoas têm que conquistar a saúde através da sua vivência, da sua vida. E essa vivência que leva à saúde chama-se estilo de vida saudável, né? E seria assim, em primeiro lugar, a questão da alimentação, isso todo mundo sabe, atividade física, né, a questão do repouso adequado, lazer, né? A gente não é só trabalho, então a gente tem que ter esse tempo de repouso e lazer, a interação social, ter bons amigos, ter boa companhia, família, e a questão interior, da vida interior, né, de motivação interna, o que os japoneses chamam de Ikigai, né, e alguns chamam isso também de saúde espiritual, mas que tem uma motivação interna para viver. Então, todos os componentes juntos fazem um estilo de vida saudável que pode nos levar ao envelhecimento mais menos saudável conforme a gente vive isso.
Doutor Moriguchi, a cidade gaúcha de Veranópolis é a cidade mais longeva do Brasil. A expectativa média de vida é de 72 anos. Nessa comunidade, as pessoas envelhecem com saúde participando da comunidade. Com base em seus estudos realizados em Veranópolis desde 1994, quais as conclusões mais relevantes sobre o processo de envelhecer com saúde? Olha, obrigado pela pergunta, porque o projeto em Veranópolis, chama Projeto Veranópolis, né, foi o primeiro estudo de envelhecimento, de segmento, chamado longitudinal, de envelhecimento do Brasil, que começou em 94, e fomos nós que começamos, né? E é o único que continua por tanto tempo. Já faz 26 anos, inclusive, assim, fizemos 26 anos, e todos os anos, não teve um ano que a gente parou de pesquisar. Então, durante esses 26 anos de trabalho e pesquisa, a gente descobriu várias coisas, porque uma coisa é a gente estudar os artigos, livros, dados do exterior, né, que tem vários nos livros, nas revistas, sobre o que é importante para viver bem, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão. E nós tínhamos que ter dados do Brasil, e foi por isso essa motivação do estudo de Veranópolis de envelhecimento saudável, para ver o que impactava no envelhecimento saudável. Então, em primeiro lugar, né, o que a gente tem notado é uma coisa que outros estudos também de envelhecimento têm notado: boa companhia, né? É claro que os componentes que eu falei anteriormente, de dieta saudável, atividade física, né, tudo isso todo mundo sabia, e era sempre focado, os estudos, o mundo inteiro era focado o que era dieta saudável, o que era dieta relacionada à longevidade, e que tipo de atividade física e tal. E isso eram facetas, vamos dizer assim, do estilo de vida, né? E nós fomos fazendo uma pesquisa que englobava todo o dia a dia que os idosos faziam. E uma das coisas que nós achamos extremamente importante e interessante era o relacionamento com a família. Em Veranópolis tem uma característica interessante, que as famílias vivem várias gerações juntas, né? Algumas famílias com 4, 5 gerações juntas na mesma família, o que não, é uma coisa que não é muito comum, né, nas cidades grandes como Porto Alegre. E nós descrevemos isso, e outros locais longevos do mundo também escreveram, que locais onde várias gerações coabitam a mesma residência, mesma casa, mesmo teto, essas famílias são mais longevas, né? E o que é o coabitar? É ter relacionamento com pessoas próximas, são parentes, né? E, e essas pessoas, por sua vez, né, como são várias famílias, trazem outras pessoas juntos também. E no caso de Veranópolis, nós acompanhamos estilos de vida, nós vimos um relacionamento social bem interessante, principalmente nos finais de semana, sábados e domingos, principalmente, depois da missa das 10, que o povo vai, né? É um dos pequenos congestionamentos que tem na cidade, quando o pessoal vai para a missa de domingo de manhã na igreja matriz. E isso era o grande evento social da semana, porque todo mundo ia, e depois da missa o pessoal ficava fazendo jogos, né? Então tinha almoço no salão paroquial, ou nas capelas. E essa convivência de amizade, de convivência, de conversar, não somente conversar, porque muitas vezes de tarde tinha um baile, então tinha interação social, se tornou, na verdade, no fim, talvez o componente mais importante, né, que determina a longevidade saudável. Então, assim, é claro que quem tem essa ideia de conviver junto e viver bastante, cuidar um dos outros, vai falar da dieta saudável, vai falar, tem que se movimentar, atividade física, vão caminhar juntos, vão fazer atividade física juntos, vão fazer jogos juntos, ter lazer juntos, e um preocupar com o outro, então ter uma vida social mais ativa. E também a questão de cultivar, né, um espírito positivo, cabeça boa, quando um não está legal, o outro conversa e tal. Então, o que o nosso estudo de 26 anos tem nos ensinado, que esses detalhes de dieta saudável, atividade física, continuam sendo importantes. Mas talvez muito mais do que isso é o que leva esse componente de dieta saudável, manutenção, né, em atividade física, é a boa companhia, boa convivência, a família, os amigos, e a boa cabeça, né, que faz com que, convivendo, né, a gente, quando tem duas pessoas juntas, a gente tem que aprender a conviver, né? Essa convivência leva as pessoas a serem mais tolerantes,
E tudo isso, né, levando a questões também da resiliência com o envelhecimento, que várias funções vão diminuindo. Então, a gente tem que saber conviver com isso, né? Então, essa boa convivência com pessoas, família, com amigos, levando estilo de vida saudável, é o que determina a longevidade. Isso que aprendemos e temos aprendido com Veranópolis. O senhor concorda que o estresse é um dos maiores vilões de uma vida saudável? E caso positivo, por quê e como amenizá-lo? Olha, eu tenho certeza que sim, né? Eu não falei do estresse, mas é um vilão, certamente essa palavra está certa. E já vou trazer de cara o exemplo de agora, né? O estresse com essa pandemia, coronavírus, né? E eu tenho acompanhado, porque eu trabalho no hospital de clínicas e lá a gente conversa muito, estuda muito sobre o assunto, porque nós temos unidade Covid, nós temos que tratar desses pacientes também. E também de outros pacientes que ficam doentes, porque outras doenças continuam existindo, né? Agora, uma coisa que nós temos notado é que muitos pacientes, por medo, né, porque tem uma informação muito assustadora, né, sobre a doença, então muitas pessoas ficam com medo e acabam não vindo para as consultas, muitas vezes que deveriam vir, né? Claro que a gente pede para quem não precisa não vir, mas quem precisa tem que continuar vindo, né? Quem não está bem tem que procurar o seu médico, mas mesmo nessa situação, o medo faz com que muitas pessoas que deveriam procurar assistência de saúde, na sua UBS ou com seus médicos, não tenham procurado. Isso tem aumentado a mortalidade, isso não é só no nosso meio, no mundo inteiro. Tem dados bem importantes, bem interessantes. Eu acho que o dado mais impactante todo mundo deve ter lido, porque até saiu no jornal. Em Nova York, nesse período da pandemia, aumentou 8 vezes, ou seja, 800%, 8 vezes o número de infartos, porque as pessoas que deveriam, né, procurar assistência ou estavam em acompanhamento, deixando de fazer acompanhamento, e isso por medo. Então, eu tenho dito que o medo, o estresse, né, porque medo nada mais que estresse ao extremo, né, tem matado mais gente, talvez, do que o próprio corona, né? Então, a gente tem que saber trabalhar esse medo, saber trabalhar esse estresse. E realmente, assim, na sociedade atual, a gente saber trabalhar com estresse, né, ter muito da cabeça da gente, mas também das boas companhias, porque quando a gente compartilha os estresses, a gente consegue ouvir os amigos, a família, e o estresse pode ser trabalhado, né? E se for muito grave, aí vem um profissional, né, psicólogo, psiquiatra. Mas antes de chegar nesse ponto, trabalhar com estresse é fundamental. E muitas vezes esse distanciamento social não permite trabalhar, né? Porque as pessoas não conseguem se conversar muito de forma próxima e a forma como estamos fazendo agora via mídia, né? Via web, muitos idosos não estão acostumados, não conseguem ou não conseguem simplesmente expressar. Eu tenho pacientes que eu proponho teleconsulta e a gente tenta fazer e diz assim, doutor, eu não consigo conversar vendo para a tela. Eu preciso ir aí. Aí a gente, para esse paciente, a gente marca, né, com todos os cuidados, consta presencial. Mas para os idosos tem sido muito difícil, às vezes, né? E acaba gerando estresse, e esse estresse realmente tem razão. Pode atrapalhar muito a saúde, e em casos mais extremos, se não, né, se a pessoa não conseguir vencer o medo de sair de casa e falar com o seu médico, pode resultar em situações piores. Doutor Meriguti, a partir de quantos anos o ser humano começa biologicamente a envelhecer de fato? Olha, eu tenho que distinguir duas coisas, né? Envelhecimento é uma palavra, né, que é em português que talvez a pessoa acabe pegando o radical velho, né, envelhecer e achar que é mais adiante na vida. Mas o termo em inglês é o aging, né? Age é idade, né? Ou seja, acumular idade talvez seja mais adequado. E em termos de definição, nós começamos, quando seres humanos, indivíduos, né, envelhecer no momento que somos concebidos, porque o relógio biológico começa a contar, né, o tempo a partir do momento que somos concebidos, né, ainda dentro do útero da mãe. Então, envelhecimento, assim, em termos específicos, como envelhecer, que seja passagem do tempo, o envelhecimento começa
no momento que somos concebidos. E aí, dentro do envelhecimento, nós temos fases de crescimento, maturação e envelhecimento propriamente dito. Agora, se a gente for ver a parte física, vamos dizer assim, né, fisiológica, geralmente as funções biológicas, fisiológicas, né, têm o seu pico entre 20 a 30 anos, depois começa a declinar. Né? Agora, a parte mental, vamos dizer assim, de sabedoria, isso vai aumentando ao longo do tempo e isso, muitas vezes, não tem limite, né? Agora, a parte física, fisiológica, realmente, assim, tem um pico ao redor de 20, 30 anos, depois começa a declinar. Ah, já tô sentindo o Peral aqui. Tô na beira dele. Não, mas eu estou com 62 anos, tá? E me sinto um guri, entre aspas, né? E continuo tocando, muitas vezes mais que os residentes, que são bem jovens, né? Até mais jovens que o senhor. Eu, por exemplo, só uso escada, né? E clínicas têm 13 andares. E muitas vezes os mais jovens têm dificuldade de me acompanhar na escada, né? Então é questão de continuar se cuidando e querer, né? Doutor Moriguchi, podemos dizer que as mulheres têm mais consciência em relação à prevenção e aos cuidados com saúde? E, na sua opinião, por que os homens são mais despreparados? E quais são os reflexos na velhice? Uma pergunta super importante. A gente vê no nosso ambulatório, consultório, olha, mais de 2 terços são mulheres, né? E por quê? As mulheres aprendem a se cuidar porque tem que cuidar, né, dos outros, né? Então, primeiro aprendem a se cuidar. E as mulheres têm esse hábito desde novas, né, de ir para o seu ginecologista e fazer suas revisões anuais, né? É uma coisa que isso é tradicional no mundo inteiro, né? Então, assim, do ponto de vista de assistência à saúde, as mulheres têm um hábito, isso é mundial, de começar a se cuidar desde mais novas, a irem periodicamente à sua ginecologista para fazer suas revisões de saúde, enquanto que os homens não têm esse hábito, né? Os homens não vão para o urologista, andrologista desde novo, que isso não existe isso, né? Então, em primeiro lugar, é uma questão de hábito, né? Em segundo, talvez os homens talvez se sintam todo poderoso de uma forma geral e achando que não vai acontecer nada com eles. Infelizmente acaba, na verdade, acontecendo mais com os homens do que com mulheres, né? Então eu vejo isso como uma coisa cultural, né? Agora no Japão, isso estou falando do Brasil, né? No Japão é diferente por uma coisa que é social, tá? No Japão, o Japão é um país que se preocupa muito com duas questões muito fundamentais para o povo: educação e saúde, né? Então, no Japão, já nas escolas, desde primário, nós temos, e eu fiz o primário no Japão, exame de saúde anuais, né? E depois, quando depois sai da universidade ou do colégio, ou ensino médio, e vai trabalhar, todas as empresas é obrigatório o exame médico anual, né? Então, no Japão tem uma cultura melhor do que aqui no nosso meio, tanto de homens como de mulheres, fazerem avaliação anual, mesmo que não sinta nada, para cuidar da sua saúde, porque sabe que sem saúde, né, não vai poder trabalhar, contribuir para a sociedade e também ser feliz, né? No Japão eu vejo que os homens se cuidam mais do que os homens daqui, né? Então a Uhum. gente tem que difundir a ideia de que se cuidar não é só para mulheres, é para todos, é para homens e mulheres, né? E, na verdade, as mulheres sempre vivem mais que os homens, né? Porque os homens morrem antes de doenças, né? Então, é mais um motivo para a educar e incitar os homens a se cuidarem mais e mais precocemente. E, por fim, doutor Moriguchi, quais são as suas dicas para que possamos ter uma vida mais saudável e envelhecer com qualidade de vida? Olha, eu vou dizer o que aprendi aqui, porque tem coisas que aprendi no Japão, provavelmente não dá para aplicar diretamente aqui, mas coisas que tenho aprendido em Veranópolis e muito do que aprendemos já, além de estar publicado, é parecido, vamos dizer assim, com o que se tem por aí. Em primeiro lugar, se cuidar, né? Quem se cuida vai mais longe. E esse espírito de se cuidar questão, porque a gente se cuidando também pode cuidar dos outros, né? Por exemplo, assim, eu só vou devagar um pouco em termos de cuidar, se cuidar e cuidar dos outros, né? No Japão, a gente tem uma cultura que a gente
não pode dar trabalho para os outros. Então, para não dar trabalho para os outros, a gente tem que estar bem, tem que se cuidar. E no inverno, por exemplo, todo mundo usa máscara, né? Mesmo assim, é impressionante. No Japão, se você vai para o Japão no inverno, tá todo mundo usando máscara. É uma coisa impressionante. Eu também, quando vou em fevereiro, já desço do avião com máscara no Japão, porque eu sei que vai estar todo mundo usando, né? E se a gente vê alguém sem máscara na rua no Japão no inverno, porque não é japonês, né? É de outro lugar. Por quê? Porque a gente, se ficar gripado, doente, a gente não quer passar para os outros, né? Ao mesmo tempo que está se cuidando, porque também com isso a gente não leva a mão para o rosto, tal, para se contaminar. Então, primeiro é se cuidar, ter uma cultura de se cuidar e cuidar dos outros, e com esse espírito de se cuidar e cuidar dos outros, aí começar desde pequeno, né, a ter consciência, isso os pais que ensinam, né, sobre dieta saudável, alimentação saudável, sobre a necessidade de atividade física, sobre a questão de ter uma disciplina de horário, de sono, de atividade, sobre a questão de a necessidade de ter amigos, da interação social, né, e depois que a gente começa a trabalhar, claro, a questão do respeito, da disciplina, dentro do seu trabalho, colaborar com os outros, espíritos de grupo, né? E tudo isso vai criando, né, um espírito de boa convivência, né, saber ser bom com os outros para que outros também sejam bom com a gente. Então, assim, se botar tudo junto, os grandes segredos que a gente tem aprendido, como foi em Veranópolis, é a gente aprender as coisas boas com os mais velhos, né? E à medida que a gente vai vivendo no seu ambiente, manter as boas companhias na família e na escola, no trabalho, conviver com essas pessoas de uma forma saudável. E a gente sabe, está bem provado, o que nos leva a viver mais são esses hábitos saudáveis de vida, regado com boa companhia, né? Porque as boas companhias que nos motivam a manter as coisas boas. Porque se a gente não está feliz, a gente não está satisfeito, a gente acaba chutando balde, fazendo qualquer coisa, né? Então, quem tem boas companhias, bons amigos, né, não vai acontecer isso, porque os amigos não vão deixar, né? Então, assim, boa companhia, boa cabeça. Outro dia me perguntaram, eu estava falando exatamente sobre envelhecimento, e na era Covid, né? E perguntaram assim, doutor Marigucci, se eu pudesse dizer uma palavra, uma coisa sobre como se cuidar nessa época difícil, para poder envelhecer bem na era Covid, o que você diria? Eu disse, cabeça boa. Cabeça boa, porque tendo cabeça boa, a gente vai saber para onde ir, o que fazer, o que não fazer, o que, né, eu vejo muitas vezes, infelizmente, eu vejo pessoas falando qualquer coisa achando que pode e não pode muitas vezes, né? A gente tem que respeitar as regras que são estabelecidas, porque isso é para a boa convivência de todos, né? Então, acho que é isso aí. Cabeça boa, boa convivência, bons hábitos de vida, para que a gente realmente possa envelhecer bem e superar essas dificuldades que a vida sempre acaba, né, de vez em quando trazendo para a gente. Perfeito. Eu queria te agradecer muito por ter topado, de ter esse bate-papo leve. Eu espero que essa mensagem possa chegar a bastante gente, né, divulgando nos nossos canais. Vai ser transmitido no canal do YouTube e também na página do Facebook. Acho que é bem importante a gente poder pensar desde cedo sobre essa questão do processo de envelhecer com qualidade de vida, né? E não se esqueça que a gente já está envelhecendo, tá? Eu sei que está com 20 e pouco, sei quase 30, né? Então, se cuide, continue se cuidando. Eu vejo que está bem esbelto aí, não está obeso, está bem. Então, acho que faz. Só perdi os cabelos, já tudo. Mas isso é Acho que é o coisa estresse. genética, tá? É perder cabelo não é sinal de velho, tá? Porque isso aí Eu tenho muitos amigos que na faculdade já estavam se com o cabelo. Mas o importante é o que está dentro. O que está dentro que é o mais importante, né? E o que está dentro tem que estar bem. Então, vamos nos cuidar. Cuidando, a gente vai superar essa fase. Eu sempre digo, né? A gente tem que se dar conta que tem mais gente que não está com Covid, tá? Do que gente que está com Covid, tá? Então, vamos nos cuidar. Vamos ficar do lado do grupo, do grande grupo, da maioria das pessoas do mundo que não está com Covid. E a gente vai superar, se cuidando e cuidando dos outros, né? Nós vamos esperar e nós vamos ficar bem. E depois a gente tem que continuar vivendo. Então, vamos manter a cabeça boa,
hábitos saudáveis de vida e bons amigos e boa família. Perfeito, doutor Moriguchi. Um forte abraço. Abraço. Um abraço.